E eu optei por lançar esse curso Sai da Matrix, esse movimento também, porque eu vinha percebendo uma coisa que me incomodava muito, né, gente? Que a gente via, exatamente, Sandra, a gente vê muitos jovens sendo manipulados aí por um sistema, e às vezes vocês como pais, a gente como sociedade, fica se perguntando o que eu posso fazer para conseguir lutar contra esse movimento que está realmente mostrando um nível de emburrecimento emocional muito grande da sociedade. Eu acho que vocês que têm mais que 40 anos, no meu caso tem quase 50, né? Tô falando 50 no que vem, aquela questão do entendimento do que está por trás disso. Vocês devem lembrar que quando você era mais jovem, também é o meu caso pelo menos, a gente não tinha essa discussão política de quem era de direita e quem era de esquerda. E de repente isso era uma coisa muito complexa. Todo mundo, se você... Agora tem uma coisa, não vou falar aqui sobre isso hoje, o lugar de direito, né, a fala, quem pode, quem não pode falar. Esses dias eu fiz um comentário sobre a questão da repressão sexual, contando um caso de uma aluna minha, e uma pessoa falou, você não pode falar sobre isso porque você não é sexólogo, né? Nossa, gente, que coisa incrível, nós estamos assim tão radicais em relação a tudo isso. Então eu quero conversar com vocês hoje mostrando um pouquinho, né? O Carlos entrou aqui, Camargo colocou, boa noite, Eduardo, sempre acreditei na Matrix. O filme me despertou para essa realidade, apesar de o assunto ser ridicularizado como comentado. É verdade, Carlos, verdade. Até porque, quando a gente fala que não sai da Matrix, uma das coisas que a gente fala de Schopenhauer é que a verdade ela tem 3 fases, né? A primeira ela vai ser ignorada, depois ela vai ser ridicularizada, 4 fases. Ignorada, ridicularizada, depois ela vai ser combatida agressivamente e por último ela vai ser aceita como verdadeira. E como a gente está num mundo em que 99% das pessoas está na Matrix, quem não está é tido como louco, né? Agora, quem será que é louco de fato? Quem está vendo a Matrix operando e consegue muitas vezes ficar angustiado sem ter uma solução, e por isso que a gente traz essa formação como uma solução, né? Para que vocês possam não se sentir angustiados tendo solução. E hoje eu quero apresentar então um pouquinho para vocês, exatamente. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o antifascismo, será que ele é algo novo? Não, não é, gente. Para vocês terem uma noção, o antifascismo é dos anos 30, de educador das crianças. Perfeito, Fernanda. Vamos ver isso aqui também junto. Então, eu já vou chegar nessa questão das crianças, tá, Fer? Me resgata isso aqui e nós vamos falar sobre isso. Mas o antifascismo ele é um movimento dos anos 30. Na Alemanha, pré-nazismo, quando o Hitler começou a crescer, o que aconteceu? O comunismo e o nazismo brigavam pelo poder naquele momento, certo? Então, os comunistas lançaram a ideia de que todo mundo que não fosse comunista era fascista. Então, eles não chamavam de fascistas apenas os nazistas. Os sociais-democratas eram tratados como fascistas também. Todo mundo que não pensasse como eles era contra eles, né? Então, a cultura do antifascismo ela vem daquele movimento lá dos anos 30. E é muito interessante que, como a gente não conhece história, há uma tendência de quem não conhece a história, por definição, é ciência que estuda o passado para compreender o presente e assim melhor planejar o futuro, certo? Portanto, quem não conhece história, quem não sabe pensar, vai cometer os mesmos erros, porque não vai aprender. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente começa a ver que existia um movimento de tentar manipular as pessoas para enquadrar se elas estavam a favor ou contra. É que começa o nosso movimento. Eu achei muito corajoso do Gabeira, que foi guerrilheiro nos anos 60, né, nos anos 60 e 70, quando ele assumiu uma coisa muito legal numa entrevista, que ele fala assim, nós, os guerrilheiros, não lutávamos pela democracia, mas sim por um outro tipo de ditadura. Porque aí que vem aquela questão, né? Olha a falácia. Então, se entende assim, gente, isso aqui não é político, tá, gente? Eu não sou partidário nem de direita nem de esquerda, vocês vão entender isso hoje. Só estou colocando alguns fatos importantes. Então, o que o Gabeira colocou? Que a gente vê aqueles revolucionários dos anos 70 como se eles fossem contra a ditadura, né? Eles queriam colocar uma ditadura do proletariado. Mas eles não eram a favor da democracia. Então aqui começa a nossa manipulação. Parece que quem se diz antifascista e quem está lutando contra um sistema está a favor da liberdade. Não está, gente. Então começa por aqui o princípio básico. Será que nós somos a favor da liberdade? Será que essas pessoas estão a favor da liberdade? E aí vem um ponto muito importante. O que é o fascismo? Para vocês terem uma noção, o fascismo não é uma atividade muito fácil de definir, tá, gente? Até para os políticos não é fácil definir. As pessoas costumam dizer que fascismo é de direita, mas isso é incorreto. O fascismo não é nem de direita nem de esquerda, ele é um movimento que se enquadra nos dois. Ele está nos dois extremos. Ele tem características de direita, de extrema direita e extrema esquerda. Então, quando a gente vê, por exemplo, a questão do fascismo, o fascismo ele vem com o olhar de concentração de poder. E é muito interessante que a gente para pensar lá, quando a gente começa a ver tudo que caracteriza
e que ele não é nem de direita nem de esquerda. Por quê? Porque as coisas que ele propaga estão nos dois extremos, estão nos dois tipos de governo. A diferença que havia no movimento do Hitler e do Mussolini é que eles eram nacionalistas. Eles eram diferente do comunismo, que era internacional, que acreditava no fim das fronteiras, numa única nação comunista, né? No único mundo comunista, a internacional comunista. O fascismo acreditava no valor da pátria, daquele Estado, mas não daquela nação, porque você pode perceber que tanto Hitler, Mussolini e agora nessa revolta, a primeira coisa que as pessoas fazem é queimar a bandeira. Por que queimar a bandeira? Porque é primeiro os sentimentos pátrios, eles não querem que você tenha uma ligação com a pátria, sim com o partido e com o líder. O líder é mais importante que qualquer coisa, existe um culto, qualquer sistema desse tem um culto ao líder. E ele vai combater a liberdade e calar a imprensa. Seja calando a imprensa por meio do dinheiro, como aconteceu em alguns governos, seja por meio da repressão, mas sempre calando a imprensa. E o foco não é no indivíduo, tá, gente? É no coletivo. O indivíduo não é importante. O importante é o coletivo. Aí nós temos outra coisa também, que as empresas trabalham para o Estado e não para o lucro. Todas as empresas, durante os movimentos fascistas, em qualquer governo fascista, elas são usadas como meio para financiar o governo, tá ok? E vão usar de violência física e moral. E elas vão fazer uma coisa muito complexa também, elas vão estigmatizar, né, seus oponentes. Você é o fascista, quem já não recebeu um xingamento como esse, né? Significa que está dizendo que você é uma pessoa estigmatizada, uma pessoa de extrema direita. E é interessante que dizer que uma pessoa é fascista, xingá-la de fascismo, é por si só um ato fascista, porque quer calar a pessoa, criando todo esse sentimento que eu estou colocando aqui. Agora, tem dois pontos críticos aqui no fascismo que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele se apresenta como uma solução única e perfeita. A nossa visão de mundo, nosso partido, nosso presidente, a nossa solução é definitiva, é melhor, e não tem nada melhor que a nossa solução. E outra coisa importante que eles vão colocar, quem não é por nós é contra nós. E aqui começam os problemas, tá, gente? Quem não é por nós é contra nós. Então, por que tá tanta gente levando porrada? Se você se posicionar, por mais que vocês tenham colocado aqui, é importante se posicionar, e é verdade, que é importante mesmo. Só que se prepara, porque uma das características do fascismo é atacar quem não é a favor deles. Se você pensa qualquer coisa diferente deles, você vai ser atacado por eles. Então, quando a gente pega esses elementos todos, a gente começa a ver essa transformação que a gente está vendo no mundo atual e o que está acontecendo. Agora, vamos dar 2 passos para trás, gente? Será que toda essa revolta que a gente está vendo ela é gratuita? Então aqui eu quero fazer primeiro uma análise, não para justificar, mas para explicar o conceito, do contexto que a gente está vivendo. Porque nenhum momento como esse acontece gratuitamente, da noite para o dia, assim, de repente as pessoas ficaram revoltadas e começaram a fazer, né? Eles têm um porquê. Então, a primeira questão é entender, mas não justificar. A segunda questão é que nós temos que separar as intenções dos resultados. Quando as pessoas agem de uma maneira, elas tenderão a ter intenções positivas. Quais são as intenções positivas? Elas são levadas a acreditar que elas estão fazendo um bem comum. Ninguém, por sua natureza, fora os psicopatas que manipulam os demais, os sociopatas que manipulam os demais, quer fazer o mal. Então todos esses jovens acham que estão fazendo bem. Faz sentido para vocês isso? Eles acreditam que as ações deles são positivas. E por que eles estão sendo levados a trabalhar dessa forma? Porque uma primeira coisa que eu faço quando eu quero manipular alguém, eu foco na intenção, não no resultado. Eu não vou dizer para você, cara, você está causando mal. Não, pera, tua intenção é positiva, você está fazendo mal, mas é para um bem maior. Você está fazendo pessoas sofrerem, mas é para um bem maior, você percebe? É aqui que você aliena criando nessas pessoas a percepção de que isso justifica. Os fins justificam os meios. E essa frase errada, porque pela ética, pela ótica dos fins justificam os meios, do Maquiavel, nós temos que entender que os fins só justificam os meios quando os fins são justos e os meios são éticos. Se os fins justificam os meios, se os fins são o bem comum, e a maneira como fazemos é ética. Do contrário, os fins não justificam os meios. Mas quando a gente olha a sociedade que estamos vivendo, qual é a revolta que propicia esse movimento? Principalmente o fato que nós estamos vivendo uma extrema desigualdade na sociedade atual, né, gente? Vamos lembrar que a gente tem 82% da riqueza do mundo na mão de 1% das pessoas. Então, se você parar para pensar que os 10 caras mais ricos do mundo detêm metade do PIB do Brasil, será que isso é justo? Claro que não, né? Quando a gente para pensar que 51% do resultado dividido de lucro do material produzido, da riqueza produzida no mundo, foi dividida por apenas 1%, gente. Tá ok? 51% da população dividiu entre si 1% da riqueza.
Desculpe, 50% da população do mundo dividiu entre si 1% da riqueza. Portanto, o que a gente começa a perceber? Quando a gente vê que 4% dos cargos de liderança no Brasil estão na mão de negros, 4%, gente. Apenas 4% dos dirigentes das nossas empresas, na sociedade, são pessoas de origem negra, sendo que eles são maioria em termos de população no Brasil, né? E que 68,8% dos homicídios contra mulheres é contra mulheres negras, a gente começa a perceber que há uma disparidade muito grande, que não justifica o comportamento, mas prova que existe uma tensão muito grande na sociedade que não tem sido adequadamente tratada, né? E aí que começam os nossos problemas, né? Então aqui começam os problemas que a gente está enfrentando. Se quiserem perguntando, fiquem à vontade que eu vou respondendo aqui e acrescentando sempre é muito bom. Então, hoje, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer hoje para a gente conseguir trabalhar esses elementos que a gente tem em relação a como sair dessas armadilhas que a Matrix está criando para a gente, tá ok, gente? Eu vou apresentar para vocês 3 elementos muito importantes. Eu trouxe uma viagem histórica, fiz uma contextualização. Agora eu quero trazer para vocês alguns conceitozinhos. Vou trazer basicamente 3. Primeiro, a gente tem que entender como é que funciona o nosso cérebro. Depois, como é que a gente constrói a nossa identidade, aquilo que a gente se identifica, as coisas que nos são caras, que parecem valores, que parecem verdade para a gente, como a gente se identifica. E, finalmente, como evitar essa manipulação, como sair dessa matrix, tá ok? Esses são os 3 elementos que eu quero que vocês prestem atenção, né? A Jaque Coach colocou, para compreender a inversão de valores, quase 100% da cultura brasileira, precisamos aprender o que são os valores humanos. Perfeitamente, Jaque, muito bom essa questão, né? Se a gente não entende o que são valores humanos, se a gente não entende o que o ser humano como ele entende a vida e o que ele valoriza, é muito difícil a gente entender o que foi tirado da gente. Muito bom comentário, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente começa a falar, eu não sei, acho que tem um delay bem grande da minha fala para o que vocês estão vendo. Mas que se quiserem ir fazendo comentários, eu estou aqui à disposição. Ótimo, ver algumas coisas aqui. Edu, segue resultado da enquete feita comunicação Telegram. Perfeito, Vitor, muito bom. Manda aqui o enquete que a gente vai trabalhando. Então, quando a gente para pensar sobre essa questão do movimento e das coisas que estão acontecendo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos um cérebro chamado cérebro trino, né, gente? Então, nosso cérebro tem 3 camadas, 3 estruturas, sendo que uma é mais primitiva que a outra. A primeira camada do nosso cérebro é o cérebro reptiliano. Ele é um cérebro bastante reativo, ele trabalha no nível inconsciente e está muito ligado pelas ações instintivas que temos, né? Quem colocou aqui, Escola de Diamantes Oficial, boa noite, aula excelente. Nossa, que muito bom, gente, estamos aqui juntos, ok? Estamos trabalhando. Condições negras, principalmente, como elas se enxergam. Temos outro problema em relação... Perfeito, Sandra. Vamos falar um pouquinho sobre isso já, tá? Vamos chegar nessa questão aí de como os grupos se percebem. Então, o primeiro elemento que a gente tem aqui é a questão desse reptiliano, que é um sistema muito primitivo, e ele tem uma área no cérebro chamado sistema, que é a amígdala cerebelar, que ela deflagra em você alguns movimentos na sua suprarrenal que geram cortisol, geram adrenalina, que são neurohormônios de reação, né, gente? Eles vão fazer você reagir. No segundo nível, você tem a questão do cérebro límbico, que os mamíferos têm bem desenvolvido, que é a parte da camada intermediária ligada às emoções. As emoções que sentimos, aquilo que estamos sentindo, que significado damos, ainda é um nível inconsciente, mas começa a ser consciente quando você se percebe, tá ok? Então, nesse segundo nível aí, que é a questão da camada intermediária, a gente tem uma capacidade já de filtrar aquilo que a gente está sentindo. Já no terceiro nível, o neocórtex, é onde você vai criar as decisões racionais mais pautadas, mais organizadas, né? Então, colocando isso para vocês, por que é importante? Vamos lá. A gente está vivendo um momento agora na sociedade muito tenso, né? Com a questão do Covid. Será que esse momento gera estresse? Será que ele gera ansiedade e insegurança? Imagina, né? Você conhece alguém que esteja normal nesse momento? Você conhece alguém que esteja realmente normal? Mesmo a gente, eu sou uma pessoa extremamente trabalhada, preparada, com diversos cursos na área de inteligência emocional, e mesmo assim eu me pego em certos momentos que eu tenho que sentar, meditar, acalmar, porque eu sou levado a uma carga de estresse muito maior do que eu consigo dar conta. Então eu fico imaginando as pessoas que não têm essa preparação, né? Como é que elas estão lidando com tudo isso? E aí é que começam os nossos amiguinhos a trabalhar em cima da gente. Por quê? Neste momento, existem 2 sentimentos primários, a diferença de emoção, não emoções primárias, de emoção para sentimento, que é o medo e a raiva.
A gente está com muito medo e com muita raiva. Raiva do que aconteceu, raiva dos chineses, raiva de sei lá o quê, do governo do Bolsonaro, raiva de sei lá quem, raiva de um monte de gente, né? Raiva, eu votei no Bolsonaro, agora o cara tá fazendo esse papelão. E a gente começa a se sentir com raiva, frustrado, né? E aí vem o segundo elemento, que é o sentimento. O sentimento já não é mais primário, ele não é mais fisiológico, ele já é psicológico a partir do fisiológico. Significa o seguinte: se eu tô com raiva, isso é primário, e eu começo a dizer, esse Bolsonaro é um idiota, porque ele fez isso, ele fez aquilo, isso já não é mais um sentimento. Isso não é mais uma emoção, é um sentimento. Eu estou colocando fatores emocionais, psicológicos em cima disso. E aí o que acontece? Esses sentimentos se configuram em frustração e insegurança. E aí a gente começa a ver que a gente está sendo trabalhado nessas emoções e sentimentos e que isso pode ser canalizado de uma maneira muito coerciva, de uma maneira muito manipuladora. Vou ler algumas perguntas aqui para a gente continuar aqui, mas pega essa visão. Aqui, para você, qual é a melhor atitude para se proteger da manipulação em massa? 17% dizem que é filtrar as fontes, questionar as informações é a maior parte, e isso, conversar com pessoas inteligentes. Interessante. Aqui a Sandra colocou a questão de ser professora, né? Tá bem complicado isso nos colégios, e as crianças estão muito reativas. Já vou entender por quê, tá, Sandra? O Darius coloca o seguinte: Eduardo, qual a sua percepção caso não houvesse um gatilho que foi mais uma morte do que um ser humano, quer dizer, a questão do rapaz que morreu, né? O que vocês estamos hoje nessa live tratando desse assunto? Sim, então o que acontece é o seguinte: nós estamos tratando desse assunto porque houve uma deflagração, né? Houve uma crise, e a crise ela mobiliza a sociedade para um debate. A questão, será que ela mobiliza para o debate, para reação ou para ação? Nós vamos entender isso hoje também. Alertei meu filho sobre a construção do eu dele, que deve, a partir de valores humanos, estudo aprofundado para evitar... Isso, perfeito, Jaque. Então, quer dizer, nós vamos entender hoje como é que a gente ajuda essas pessoas a saírem desse processo. Aqui, o primeiro elemento que vocês têm que entender, empaticamente falando, é exatamente esse. Nós temos que evitar estigmatizar as pessoas. Essas crianças são umas ignorantes, essas crianças são... Eu estava falando com isso com o meu sócio hoje, porque há uma tendência nossa de olhar esses jovens, esse pessoal, com completos alienados, sem nenhum mérito. E a gente às vezes esquece que eles estão gritando porque está doendo. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é qual é a dor que eles estão sentindo que demanda uma atenção e talvez maior habilidade para responder. Como eles não têm habilidade para responder, eles são guiados por grupos que levam, e aí agora que eu vou falar sobre isso, para um direcionamento partidário ideológico, né? E a Dani Brandão colocou aqui: perceba a manifestação violenta mais como uma contaminação do que como uma manipulação. Isso por conta da ação reativa não racionalizada. Pode comentar a diferença? Tá ok, Dani, muito boa. Então, exatamente isso, né? Então, a manifestação violenta, ela, como eu coloquei para vocês, o cérebro é trino. E quando a gente começa a ter medo e raiva, insegurança e frustração, eu tenho que ver como é que eu vou organizar isso. Porque uma pessoa também emocionalmente inteligente, ela vai se perceber, ela vai perceber suas emoções, seus sentimentos e organizar antes de tomar uma ação. Uma pessoa que sofreu de sequestro da amígdala, sabe o que é sequestro da amígdala? Fúria. Quando você vê aquela pessoa furiosa, gritando, esperneando, batendo, ela está em sequestro da amígdala. Ou seja, ela não teve inteligência emocional para organizar as emoções, perceber as emoções, trinômio, né, da inteligência emocional. Eu percebo minhas emoções, estou com raiva, estou frustrado. Ela organiza isso por quê? O que está acontecendo? E ela canaliza de forma positiva. Quando ela não tem essa habilidade, ela com certeza começa a ser manipulada e levada por grupos. Aí eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Então, como é que o que a Matrix está fazendo nesse momento? Ela está direcionando o medo, a frustração e a raiva para uma causa, ok? Ela direciona para uma causa. E o que ela gera quando ela manipula as pessoas gerando uma causa? É simples, gente. Ela cria um sentimento de controle. Nós estamos no controle. Nós estamos fazendo a coisa acontecer. Olha só que incrível. Sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a esse grupo. Nós somos o grupo que está fazendo a diferença. Sentimento de segurança. Nós somos apoiados por um grupo que pensa como nós. Sentimento de justiça. Estamos combatendo aqueles fascistas que são racistas e que são a favor da economia e contra a saúde. Vocês perceberam o que está acontecendo agora nessa questão do Covid? Ou você é a favor da economia, ou você é a favor da saúde. E se você é a favor da economia, você é um fascista. Olha só como é que a gente começa a simplificar essa discussão. O debate ele é simplificado. Ou você é economia, ou você é saúde. Então a questão não seria ao contrário? Como é que a gente pode fazer para a saúde
ser preservada sem destruir a economia. Não seria essa a pergunta certa? Mas aí que vem a questão, gente. O modelo que a gente tem aqui na Matrix é exatamente o oposto disso. Ele substitui a pergunta e o diálogo pelo quê? Pela certeza e ação. Então, em vez de dialogar, em vez de me questionar, não tem espaço para diálogo. Aqueles caras são fascistas, não tem como dialogar. Eles são fascistas. Nós não, nós somos muito liberais, nós somos muito democráticos. Eles são fascistas. E aí o que acontece? Eu vou criar um sentimento de que não tem diálogo. Tem certeza, nós estamos certos, e tem ação, vamos combater, vamos para a guerra. Então, o fascismo, a primeira característica que ele vai fazer é, primeiro, não assumir que você é fascista. Você não é fascista, os outros é que são. Segundo, você vai tirar o diálogo por certeza de ação, que é o que a gente está vendo agora, gente. Tá fazendo sentido, gente? Eu gostei do teu comentário. Então, a já colocou aqui, começou de forma brilhante, quais os recursos cerebrais dispomos para disparar o domínio do eu. Excelente, Jaque. Então, a gente está percebendo que muitos desses trabalhos que a Matrix faz estão a nível inconsciente. Então, o Jung, ele fala uma frase que gosto muito e que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente dominará a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, o que ele quer dizer com isso? Enquanto você não aprender a perceber as mãos que manipulam a sua vida, a Matrix que manipula, você vai estar sendo manipulado o tempo todo. Eu vou mostrar isso para vocês, tá ok? Eu vou mostrar como é que isso acontece e que de forma isso vai ser conduzido. Então, a Matrix vai pegar toda essa frustração, como fez lá na Alemanha nazista. Quando a gente olha o nazismo, que é um fato horrível da história humana, e quando a gente pega o comunismo na União Soviética, que também é outro fato horrível, porque os dois juntos mataram mais de 100 milhões de pessoas. Quando a gente pega o comunismo, por exemplo, no Camboja, Pol Pot, né? Quando entrou na capital do Camboja, matou metade da população, gente. Mao Tse-tung matou 40 milhões de pessoas de fome, gente. E disse textualmente que seria capaz de matar metade da população da China, portanto 500 milhões, para que a revolução acontecesse. E falou isso numa boa, gente. Como se fosse assim, trocar de roupa. Então, quando a gente começa a perceber o que está por trás dessa mentalidade, a gente começa a perceber que eu posso pegar emoções que estão abaixo do nível consciente, e porque a pessoa justamente não tem consciência, não tem controle, e está sentindo que está lutando por uma causa, sente pertencente a um grupo, e canalizar para onde? Para uma revolução, que é o objetivo. Esse movimento que a gente está vendo agora, ele está pegando a fragilidade desse governo, que infelizmente temos no nosso governo um presidente que tem zero, eu tenho um cachorro que tem mais inteligência emocional que o nosso presidente, né? Lamentavelmente. Então aqui não é uma questão partidária, tá, gente? É uma questão óbvia, o cara não tem inteligência emocional. E aí, a partir dessa falta de inteligência emocional dele, fragilizou todo um governo. E como fragilizou um governo, até porque ele é um cara partidarista, ele é um cara que fala de direita e esquerda o tempo todo, ele está criando uma ruptura com esse posicionamento dele que não é emocionalmente inteligente. Há 3 anos atrás, uma pessoa que estava no grupo dele tentou me aproximar desse cara para que eu pudesse fazer coaching com ele para trabalhar inteligência emocional. Mas é claro que ele é autossuficiente, né? Não quis ajuda, eu ia fazer de graça, porque eu entendi que o futuro do nosso país dependia disso, independente de questões partidárias. Então, ele não precisou fazer, não quis fazer, né? E tá aí o que deu. Porque, na medida que a gente não tem inteligência emocional, a gente começa a fragmentar e fragilizar um país. E o que aconteceu, então? Essas pessoas que estão aqui conosco hoje estão acreditando que esse é o momento ideal para promover a revolução. E eles estão certos. Por que eles estão certos? Porque na medida em que um país está desestruturado e fragilizado, é o melhor momento para você propagar a transformação. Só que aí é que vem. Eu amo esses 2 livros do George Orwell. Eu amo. Para mim, foram livros que mudaram a minha vida. Né? Quando a gente fala da Revolução dos Bichos, ele deixa muito claro na Revolução dos Bichos que a revolução começa lá dizendo que 4 patas é melhor que 2, né? Que os bichos eram bacanas, estavam revoltados contra os humanos. E no final acaba com os porcos sentando à mesa, andando em 2 patas, usando roupas humanas. O que ele queria dizer com isso? Que toda revolução tira um tirano do poder e coloca outro pior em seu lugar. Então, quando a gente começa a olhar sobre o processo revolucionário, o que a gente tem que entender, gente? Isso é muito importante entender. Que se a solução não é o capitalismo, logo deve ser o socialismo, né? Exato, Rafa. Nossa, isso aí é um presente, né? Vocês perguntaram o que vocês podem fazer pelos filhos de vocês, manda ler esse livro. Manda ler esses 2 livros, que esses 2 livros aí são antídoto para imbecilidade da galera que está sendo manipulada pelos buraquiboque aí, né? Pelo pessoal aí antifascista. Então, o que ele mostra nisso? Que a revolução, ela é reativa, ela vai tirar um idiota do poder e colocar outro pior no seu lugar. Então, para pensar se você conhece alguma revolução no mundo que mudou
o poder, que mudou o poder, que mudou a relação, que tirou, que distribuiu riqueza, que distribuiu poder, elas não existem. Porque a questão da revolução não é mudar o status do mundo, não é mudar a consciência, é mudar quem está no poder colocando o outro em seu lugar. A revolta sempre é aqueles que não têm o poder querendo ter o poder. Então, na verdade, o que Marx não entendia é que o aspecto não é o capital, o aspecto não é o ser humano que quer a nobreza e a distribuição, não é. São pessoas frustradas, que se sentem frustradas porque não têm o poder e querem ter o poder. E quando tem o poder, fazem o quê? Igual o Kim, o coreano maluco lá, que tem carros multimilionários, tem iate. Isso se replicou com Fidel Castro, com todos os outros caras que fizeram golpes. Toda a revolução, ela perpetuou pessoas no poder, como foi o caso de Stalin e tantos outros, através do culto do eu. Então, gente, não existe, entenda uma coisa, não existe direita e esquerda. O que existe é um único jogo chamado jogo do poder. E se você acha que você é de direita ou de esquerda, você está capturado pela Matrix. Sinto lhe dizer. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho essa questão. Se não é possível fazer revolução, será que então não tem solução? Não tem solução para o mundo está perdido? Será que existe alternativa, gente? Sim, tem alternativa sim. Se a gente não pode fazer uma revolução, o que a gente pode fazer? A gente pode promover evolução, gente. E essa é a grande diferença. Então, qual que é a diferença da revolução para a evolução? A revolução vai atacar o poder, enquanto que a evolução vai promover o autoconhecimento. Ela não quer tirar ninguém do poder, ela quer transformar a relação que a gente tem com o poder, com o mundo, conosco, né? A revolução é sempre reativa, ela é contra algo, enquanto que a evolução é proativa, ela é a favor de algo. A revolução tem o foco no problema, no que não quer, né? Não queremos mais o capitalismo, não queremos... Mas ela não sabe o que ela quer, né? A Sandra colocou aqui, não podemos esquecer que a dominação da mente começou nas universidades, a partir de Gramsci, né? Exatamente. E aí tá a grande sacada, né? Esses caras entenderam que eles tinham que dominar a educação antes de dominar o poder, porque a educação forma, né? E só para comentar para vocês, lá no Japão também, quando houve a Segunda Guerra Mundial, quando os samurais perderam o poder, tá, gente? Quando eles foram destituídos, sabe o que eles foram fazer? Virar professor. E foi assim que eles fizeram a mentalidade do japonês, que foi para a Segunda Guerra Mundial completamente bitolado, completamente alienado. Os samurais, que eram aquelas pessoas, honra, glória, morrer em batalha, eles formaram a mentalidade do japonês, sendo professores, para que os japoneses aceitassem aquilo que a gente viu na Segunda Guerra, que fosse kamikaze, tudo aquilo, né? Então você coloca aqui, Matrix, ele elimina o eu e propõe o nós, exatamente, onde o núcleo do próprio neutraliza o racional, queima as virtudes e congela os valores. Exatamente, muito bom, Jack. Exatamente isso. Então a gente vai entender aqui que um dos elementos, já vou falar sobre isso, é o fim do eu, tá? Então quando a gente começa a ver também sobre essa questão da revolução, a revolução ela responsabiliza os outros, né? Nós, a minoria oprimida versus eles, a maioria opressora. Então ele não assume a responsabilidade, ele não assume no sentido de dizer, poxa, peraí, qual é a minha parte nisso? O que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia fazer para transformar isso? É sempre o governo que não deu, o Estado que não está provendo, a minha família, e Freud tem muita culpa nisso, né? Porque a cultura freudiana, inclusive, não sei se vocês já perceberam, se você procurar Freud na internet, procura aí, você vai ver que aparecem várias imagens dele junto com Marx. Porque o conceito freudiano do inconsciente, ele é totalmente partidário do conceito marxista, na medida em que ele transforma a ideia de que nós somos vítimas de um sistema. O conceito de Freud de que nós não somos atores, e sim vítimas do meio, e que está tudo no nível inconsciente, ele é totalmente fantástico para essa ideologia, porque nós somos sempre responsabilizados por aquilo que foi feito com a gente. Então, quando a gente começa a falar da psicologia humanista, ela vai dizer, não, nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos com o que fizeram conosco. Então, quando a gente começa a olhar essa versão freudiana, sempre são as minorias oprimidas pelas maiorias. E a gente não assume responsabilidade. A evolução é o contrário disso. A evolução, ela propõe que a gente tem que trabalhar, assumir a responsabilidade, assumir quem somos, quem queremos ser. Não temos tudo o que precisamos, existem diferenças, recebemos diferenças em relação à maneira que fomos criados, talvez os meios sociais, mas a pergunta é, o que eu posso fazer com aquilo que eu recebi, em vez de ficar reclamando e culpando meus pais para sempre, né? Você começa a evoluir quando você começa a perceber que teus pais são tão humanos quanto você. Ou como diria lá na música do Legião Urbana, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, né? Quando eu entendi que meus pais eram apenas crianças, eu parei de culpá-los.
porque eles não eram adultos, eles eram crianças que tentaram dar o que podiam dar. E tinham certas coisas que eles simplesmente não podiam dar, porque eles não tinham para dar. E aí vem finalmente a questão da violência como resposta, no lugar do diálogo como resposta, tá, gente? Então, exatamente isso. A gente está falando de evolução e não de revolução. Vamos lá? Vamos começar a entender, então, como é que vocês são, as pessoas, né? E vocês estão mais conscientes, felizmente, conseguem ser levados a essa revolução. Muito simples, gente. Eles criam justamente aquilo que foi colocado agora pela Jaque, o ele contra nós, eles contra nós. Não tem mais um eu, tem a coletividade. E um dos principais pilares da revolução é dividir para governar. Isso já acontecia aqui na América Latina, quando os padres chegaram aqui e convertiam um rei local e jogavam os reis contra os reis, e daí dividiam os incas, astecas e maias e governavam, né? Então, o princípio do dividir para governar é muito mais antigo que a questão do socialismo, tá, gente? Ele é uma sabedoria, né, psicopata que diz divida, enfraqueça e governe. Então, quando você quer dividir, a primeira questão que você tem que fazer é criar uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? Isso é um conceito do Jean Lyotard, que diz que a gente cria uma narrativa como se fosse perfeita. Aquela narrativa é perfeita, é completamente fechada em si mesma, né? Então, a gente trata assim, eles como os totalmente errados e nós como os totalmente bons. Eles como os totalmente maus e nós que vimos a luz. Eles os ignorantes e nós os esclarecidos. Outra coisa legal que eles fazem bastante, assim, que é bem característico, que é não tornar gente, né? Então aquele fascista, ele não é gente, ele é um fascista. Ele é inimigo. Então, quanto mais você tira as características humanas de uma pessoa, mais fácil de combater. Eu não estou lutando contra meu pai, contra meu irmão, não estou lutando contra um ser humano, estou lutando contra um fascista. Contra aquela pessoa que não é gente. Eu sou gente, ele não é gente. Você percebe? E ao tornar não pessoal, a pessoa não é gente, não é pessoa, fica muito mais fácil de manipular e combater. Então esse é o processo. E aí, mais do que tudo, eles vão dividir em opostos irreconciliáveis. Toma muito cuidado, porque nós caímos nesse erro também, tá, gente? A gente cai nesse erro como uma reação a isso. A gente quer trabalhar, a gente não quer ser manipulado, a gente tá vendo o movimento que a gente quer lutar contra. E a gente acaba indo e se tornando também parte dessa manobra. Como é que você vira manobra para esse mesmo movimento? Quando a gente começa a entrar em direita contra esquerda, né? Ah, você é de direita ou de esquerda? Eu sou de direita, eu sou contra isso. Ok, isso é um modelo que a Matrix manipula vocês. Brancos contra negros. Pois é, negros contra brancos. Homens contra mulheres. Ou você é coxinha, ou você é mortadela. Já viu essa história em algum lugar, gente? Vocês lembram de algum país que aconteceu isso? Então, quando eu crio esse ambiente em que nós somos uns contra os outros, é aqui que a gente divide e governa. Porque a partir desse momento não há mais diálogo, não há mais espaço para uma conversa, não há mais espaço para construção. Quem já leu 10 Mandamentos do Comunismo? Sim, perfeito. Exatamente. A questão do Lenin fala bastante sobre isso, sim. Aqueles 10 elementos do Lenin apontam muito essa questão, o decálogo de Lenin, né? Só que vamos lá. Então, a questão hoje é esse aspecto do socialismo que está muito forte, está movimentando tudo isso, mas vamos tomar cuidado, gente, porque a gente está sendo levado a entender que se a gente não é de esquerda, a gente é de direita. Eu, pessoalmente, sempre digo que eu sou voltado para a social-democracia, né? Porque os países mais ricos e bens para se viver do mundo são sociais-democratas. E não é questão política. Não sou social-democrata porque eu acredito em uma questão partidária. Eu olho a Suécia, olho a Suíça, olho a Finlândia, olho a Dinamarca, olho o Japão e falo, Nova Zelândia, e falei, é para lá que eu quero ir, porque é lá que as coisas acontecem, que há uma melhor distribuição de renda, que há melhor encontro das necessidades sociais, o governo ele é presente, ao mesmo tempo que existe espaço para se crescer. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que entender. E as questões, a discussão não pode ser partidária, tá, gente? Se vocês querem sair da Matrix, saiam de discussões partidárias, não se deixem enquadrar. Não diz, eu sou a favor disso contra aquilo. Nós vamos entender agora que esse é um dos maiores truques da Matrix, tá bom? Então vamos lá. Outro elemento muito interessante que a Matrix usa para manipular a gente é que ela propaga o ódio e luta contra, e não a favor, que é exatamente o que eu estava trazendo agora. Você pode perceber que os grupos, quando você olha os grupos que estão lutando, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra o Lula, eu sou contra o racismo, eu sou contra a homofobia, eu sou contra o capitalismo, eu sou contra o fascismo. E aí você pergunta, mas você é a favor do quê? E não sabe. E é tão interessante isso por duas razões. Lá nos anos 2000,
eu trabalhava com comunicação, né? E eu trabalhei aquela bendita campanha das carteiras de cigarro lá, que fala do fumar mata, fumar envelhece. Eu falei, não vai funcionar, gente, porque a gente está enfatizando o que a gente não quer. Vamos usar as caixinhas para falar 10 dias sem fumar, 20 dias sem fumar, os benefícios de parar de fumar. E, por uma questão de PNL, eu já sabia disso, e não aceitaram. E toda essa campanha não fez nada que não aumentar o número de fumantes. O que reduziu o número de fumantes foi a proibição de espaços para fumar. A campanha não ajudou em nada, gente. Não ajudou em nada. Então, lutar contra não traz transformações. A questão é lutar a favor, né? A já colocou aqui, todo jovem deveria tomar conhecimento desse teu slide da revolução. E é verdade. Parabéns, síntese simples e impactante. Eu só inverteria o lado da exibição. É verdade, verdade. Boa, querida, é verdade. Direita e esquerda, é verdade. Então, a questão do lugar de fala que a Fernanda traz aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente começa a criar a ideia de que quando você pergunta sobre ser contra alguma coisa, só aquele que está engajado na luta contra pode falar, né? O negro pode falar das questões... É tão estúpida essa questão do lugar de fala que é o seguinte: a mulher engajada, ela pode falar do machismo, certo? Mas ela não é homem. Agora, o homem não pode falar do feminismo, porque ele não é mulher. Então é interessante, é de uma idiotice tão clássica, e o lugar que fala ele foi criado justamente para constranger aquele que não pode falar. E aí não permite o diálogo, porque você não está habilitado a falar. E para piorar, o lugar de fala tem algo ainda mais perverso aqui. Ele faz com que a discussão fique só dentro de um grupo. Então, em vez de, por exemplo, a questão dos homossexuais ouvirem heterossexuais, para a gente chegar a um acordo e conciliar e fazer uma discussão que seja conciliatória, que leve a um lugar melhor, não, o objetivo é que só os homossexuais podem falar dessa causa, só os negros, só as mulheres. Então a gente vai criando guetos que são estúpidos na discussão que tem, porque toda ideologia, toda ideia que não é arejada, que não tem uma antítese, tem uma hipótese, tese, antítese, síntese, que não tem uma antítese para ser trabalhada, ela vai ser burra, porque ela não consegue chegar na síntese, ela não tem contrapartida. Então a gente precisa trabalhar o conceito de trocar, né? De troca. Então aqui quando a gente começa a falar sobre o que eles lutam, eles não sabem. Eu vi uma entrevista muito interessante de um cara que foi em passeatas de direita e de esquerda e perguntou para os jovens de esquerda: você sabe o que é mais-valia? Um princípio básico do comunismo. Ninguém sabia. Mas é comunista. Mas não sabia o que é mais-valia. Aí perguntaram uma passada de direita: você é de direita? Sou. Você sabe definir o que é liberalismo? Ninguém sabia. Então veja, as pessoas estão defendendo coisas que não sabem, nem sequer sabem o que são, estão sendo apenas manipulados. E quando a gente vem com essa questão do lugar de fala, o lugar de fala ele vai definir que você tem autoridade para falar, e não é técnica, é uma autoridade moral, você percebe? Então isso é muito complexo, gente. É aqui que a gente começa a ficar realmente alienado. Vamos lá? Seu posicionamento. Todos temos lugar de fala sobre qualquer tema. Exatamente. A Silvia colocou sobre a questão do lugar de fala, e o ponto central, gente, do lugar de fala, é que eu não posso dizer verdades peremptóricas, né? Ou seja, verdades absolutas. Eu posso falar qualquer coisa sobre o prisma de estamos debatendo, estamos analisando. Agora, eu só vou poder ser mais contundente na minha fala quando eu tiver propriedade técnica para falar daquilo. Aí eu vou ter um pouquinho mais de propriedade. Mas mesmo assim eu posso debater, e o problema é que tudo virou textão. Tudo virou debate e textão de discussão de quem está certo e quem está errado, né? A Fernanda coloca aqui: fora que não há liberdade para falar de peito aberto, existe uma tensão imensa em determinados assuntos. Exatamente, gente, é aqui que eu quero chegar agora com vocês na parte final do nosso encontro, para a gente entender como é que a gente vai lidar com isso, para que vocês fiquem bem, tá, gente? Então aqui, ó, nesse próximo slide, eu vou mostrar dois caras que são incríveis, mas eu pessoalmente gosto do Martin Luther King. Por quê? O Malcolm X, os dois têm em comum o quê? Nós estamos falando de Martin Luther King e Malcolm X. Os dois viveram na mesma época e militaram no mesmo segmento. Qual foi o segmento que eles militaram, né? O segmento do racismo. O que será que eles tinham em igual? Os dois eram negros, nos Estados Unidos altamente preconceituoso, altamente pautado pela Ku Klux Klan, pela segregação, com leis raciais que eram excludentes e tudo mais, e tentaram lutar para mudar essa realidade. Mas aí vem a questão: qual foi a abordagem que cada um desses caras fez? Então, quando você pega a história de Malcolm X, ele lutou
contra o racismo, por via direta, que é exatamente essa questão do engajamento. Ele foi para a guerra mesmo. Ele propunha a divisão do país dos Estados Unidos em dois, um dos Estados Unidos branco e o outro negro. E ele propunha realmente a luta armada, e através do islamismo. Quando ele vai para o Oriente Médio e conhece lá a Caaba, e ele vê brancos e negros juntos, ele começa a refletir, fala, cara, peraí, não é por aí não. Nós somos irmãos. Aí ele começa a perceber que essa guerra contra estava errada. Mas o discurso dele sempre foi contra o racismo. E ele acabou morto, levando 13 tiros, ele, a mulher e o filho, né? Quem matou ele foram os próprios negros da comunidade islâmica. Que quando ele começou a mudar esse discurso de ódio, ele foi assassinado. Agora a gente pega Martin Luther King. Por isso que eu gosto tanto do Martin Luther King. Qual foi a sacada dele? Que torna ele único? O Martin Luther King não lutou contra o racismo, gente. Essa é uma grande sacada que ninguém percebe. Pouca gente entende isso. Ele não foi contra o racismo. Ele não tem um discurso do Martin Luther King que diz eu sou contra o racismo. Eu sou contra os brancos. Eu sou contra o preconceito. Ele fala algo incrível. Ele é a favor dos direitos humanos. Ele é a favor de uma sociedade onde, já colocou aqui, né? Nós nos reconhecemos como seres complementares, como seres, nos reconhecemos como irmãos. Quando olhamos um para o outro, dizemos, somos irmãos, somos irmanados, vamos parar de olhar a cor da pele, o sexo, a opção sexual, vamos começar a olhar o que nós temos em comum. E aí o Martin Luther King, ele é uma exceção à regra, gente, porque ele foi um dos poucos ativistas que não foi contra alguma coisa, ele foi a favor. Ele queria trabalhar para que a gente fosse uma sociedade onde a gente se reconhece como irmãos. Vocês entendem a diferença? E por que isso é tão importante para vocês e para mim, gente? Aí vem uma pergunta importante. Vocês estão certamente, nesse momento, se sentindo bastante desamparados frente a tudo que está acontecendo. Me posiciono ou não me posiciono? Devo combater essas pessoas ou não devo? Vou entrar nesse embate ou não vou? Então, acho que a grande pergunta para a gente entender isso, tem a ver com o Ikigai, é qual é o seu propósito, sabe, gente? A grande questão é pelo que você luta. Nós aqui no Ikigai lutamos por um mundo melhor feito por pessoas e empresas melhores, que são protagonistas da sua própria história. Isso que a gente luta aqui. O Ikigai, a filosofia Ikigai é um método para isso, é um método para libertar pessoas dessa matrix, dessa visão limitada, para que elas vivam o que a gente chama de vidas extraordinárias, vidas fora da matrix. Então, quando a gente fala de Ikigai está muito ligado ao tema propósito, certo? Na verdade, não, porque propósito é apenas um dos elementos do Ikigai. Nós temos 8 elementos que são parte de uma vida em Ikigai, que determina se vai fazer sentido ou não viver. Então, quando eu acordo todos os dias de manhã, eu pergunto pelo que eu luto, mas eu não luto contra, eu luto por, e isso muda tudo. Eu luto por um mundo melhor, com pessoas melhores, empresas melhores. Pelo que você luta? Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente precisa começar a entender essa questão, e quando a Jaque coloca isso aqui e a Fernanda complementa, hoje se entende, por exemplo, que o movimento feminista é engajado, é político, né? Você tem que ser de esquerda para ser feminista. Isso é uma bobagem. As mulheres não têm que lutar contra os homens, elas não têm que lutar contra o machismo, elas têm que lutar pelo reconhecimento dos valores das mulheres, até eu diria mais, a gente tem que lutar juntos por seres humanos mais femininos, né? Eu mesmo trabalho muito no meu lado feminino, eu acho muito importante isso. Eu tenho 3 faixas pretas, 40 anos de prática de arte marcial, sou um cara grande e tudo mais, e eu sempre falo, eu sou extremamente delicado e feminino. Por quê? Por eu ser um cara lutador, não significa que eu tenho que ser um truculento. Ao contrário, quanto mais... A minha psique é muito feminina, é muito voltada para conexão, e eu me orgulho muito disso. Então, quando a gente começa a falar sobre lutar contra, a gente está separando e dividindo. E aí vem uma pergunta muito importante. Será que a questão é dividir e separar? Ou será que nós temos a habilidade para unir? Essa é uma pergunta bem importante, vocês percebem, gente? Então, até aqui, até essa fase, eu faço essa pergunta para vocês. Pelo que você luta? Que mundo você quer construir? Porque se você quer construir um mundo melhor, você vai ter que se posicionar. Às vezes você vai ter que fazer o que é certo, não o que é fácil. Mesmo que isso implique se posicionar frente a movimentos na sua casa, no mundo, que não sejam aquilo que você gostaria. Mas eu não preciso lutar contra essas pessoas, eu preciso trazer um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de discernimento, e é para isso que a gente está formando vocês, tá ok? É para isso que a gente tem os nossos cursos, para formar essas pessoas, para formar esses embaixadores que são aptos a realmente transformar a sociedade por meio de esclarecimento, por meio de conhecimento e sabedoria. Tá fazendo sentido, gente? Bacana, né? Então, agora, para a gente concluir, eu quero ir para a última parte, vou tomar uma aguinha aqui, e para a última parte, onde eu quero trazer para vocês uma técnicazinha final. São várias técnicas que a gente domina aqui, tá, gente?
A gente ensina no Saia da Matrix, na formação Ikigai, nos relacionamentos de valor, na inteligência afetiva, né, que é um produto baseado em inteligência emocional para relacionamentos, na formação em Ikigai, em coach ontológico Ikigai, em outras tantas. A gente ensina as pessoas a dominarem todos esses princípios para que possamos ser agentes da transformação no mundo. Então, quando a gente para para pensar, vamos fazendo perguntas e colocando comentários, está indo muito bem, tá? Ajudando bastante. Quando a gente para para pensar sobre o que fazer, hoje eu não queria fazer uma aula que eu apenas trouxesse conceitos. Eu queria trazer uma ferramentazinha para vocês, e essa ferramenta que eu vou trazer é uma ferramenta de aprender a pensar. Como aprender a pensar? Será que se a gente ensinar para os nossos jovens a pensar de uma maneira diferente, se a gente ensinar a nós mesmos a aprendermos a pensar de uma maneira dialética, será que a gente vai mudar o mundo? Sim, gente. A técnica da dialética é uma técnica fundamental para você não entrar nessas enrascadas que a Matrix cria. Tá ok? Gosto dessa frase, Sandra, somos todos um, né? Eu gosto muito dessa frase. Tem um mestre Zen que fala assim, uma vez eu estava martelando um prego, ele conta essa historinha, e Suryu Suzuki é o nome dele, e ele fala que ele, sem querer, a mão direita bateu na esquerda, no dedão esquerdo, né, o martelo, e aí prontamente a mão direita agarrou o dedão esquerdo e cuidou dele, e ela não chegou pra mão esquerda e falou, você é uma estúpida, você é uma ignorante, como é que você faz um troço desse? E elas não começaram a discutir, uma simplesmente cuidou da outra, porque as duas percebem que fazem parte do mesmo corpo, elas interdependência. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso irmão e criticar ele e brigar com ele, a gente simplesmente não percebeu que ele é um conosco. Nós intersomos, né? Interdependência. Isso tem outro mestre muito bom zen, que é o Thich Nhat Hanh, que é um mestre vietnamita que mora na França, que ele fala essa palavra, né? Intersomos, interdependência. Isso é muito bonito. Feminista, daí o discernimento aparece, movimento, isso constrói. Interessante, Fernando, bem observado, né? Então, quando a gente coloca a questão do ismo, né? O feminismo é diferente do feminista também, né? E ismo em latim é doutrina, né, gente? Vamos lembrar isso? Tudo que é ismo, a origem da palavra ismo é doutrina. Então a gente vem da doutrina da doutrinação. Então todo ismo, ele é uma verdade absoluta. E aqui começa, né? Então, quando a gente fala assim, eu não estou falando só de religião, não, de política também. Até veganismo é um ismo, né? Então, quando a gente está dentro de um ismo, a gente acha que aquele ismo contempla tudo. O problema não é a doutrina em si, é o fato de que a gente acha que qualquer doutrina, quando você é adepto dela, ela contempla tudo. E a gente para de olhar o mundo e aprender com as outras, né? Para de olhar o mundo de maneira aberta. A gente começa a olhar o mundo a partir das lentes do nosso ismo. E aí a gente começa a ficar mais burro, no sentido de mais limitado, né? Perdão. Mais limitado nas nossas ideias, na nossa capacidade de filtrar a realidade. Vamos lá. Então, técnica de programação para vocês, de desprogramação para vocês. Então, eu quero trazer para vocês uma coisa bem bacana aí, que é o pensamento dialético e como é que ele funciona a partir do silogismo. O pensamento dialético ele é baseado em 4 princípios, né? Hipótese, tese, antítese e síntese. Então, tudo que eu penso não é uma verdade, é apenas uma hipótese. Quando eu estruturo um pensamento mais analítico, quando eu coloco dados, informações, ele virou uma tese. Mas ele não é verdade ainda, ele precisa encontrar o mercado, ele precisa encontrar o contraponto daquilo, ouvir o outro para entender o que o outro pensa, mas de maneira aberta. Porque normalmente quando duas teses conflitam, não tem diálogo, tem monólogos colidindo. Então a gente tem que aprender a ouvir, aprender a entender o outro. Tá? Ó, que legal, já acabou de colocar um ponto de vista aqui, em vez de eu refutar, eu acolhi. Eu acabei de fazer isso, achei muito interessante o que ela trouxe e acolhi. Então o primeiro ponto aqui é esse, né? Não refutar aquilo que está colocado, né? E aí a gente começa a entender que a antítese ela vai agregar para a gente. Para quê? Para que a gente possa chegar na síntese. Então esse é o pensamento dialético. O problema é que vocês são manipulados, graças a Deus eu já não caio mais nessa, porque eu estou tão preparado para Matrix, que silogismo é um troço que não funciona mais comigo. O silogismo é um meio da gente ser enganado, por qualquer tipo de manipulação por meio do silogismo. Vou mostrar para vocês como é que funciona, vocês vão entender que eu quero preparar vocês para reconhecerem o pensamento do silogismo. Eu vou mostrar, existem silogismos verdadeiros, tá, gente? Então, a origem clássica dele, que é aristotélica, Aristóteles conta lá um caso, assim, ele fala assim, os homens são mortais, Sócrates morreu, logo Sócrates é um homem. Faz sentido, né? Quer dizer, eu tenho 2 premissas e depois tem uma conclusão a partir da somatória dessas 2 premissas. E isso aqui é um silogismo verdadeiro.
Mas, às vezes, o silogismo ele pode ser falso e pode parecer verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui para vocês um silogismo falso para vocês entenderem como a gente é manipulado. Depois eu vou aumentar a complexidade para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Primeiro silogismo falso. As ruas ficam molhadas quando chove. Premissa. Ok? As ruas estão molhadas. Premissa. Conclusão. Logo, choveu recentemente. Não é isso? Parece verdadeiro. Olha só, as ruas ficam molhadas quando chove. As ruas estão molhadas agora. Logo, choveu recentemente. E aí, por que será que essa conclusão ela pode ser errada? A gente tem que aprender a questionar as premissas. Então, em vez de eu discutir se a pessoa está certa ou errada, eu vou questionar as premissas que ela me traz. Só quando a chove a rua fica molhada? Será? Qual outra possibilidade existe? Eu vou questionar essa premissa. Pode ter passado um caminhão aqui limpando, pode ter acontecido alguma coisa, derrubado água aqui. E aí eu vou abrir a perspectiva da pessoa entender aquilo que ela mesma está propondo. Então eu nunca combato uma ideia. Eu questiono as premissas. Eu questiono as premissas que estão presentes naquela ideia. Vou mostrar para vocês um outro falso silogismo, tá ok? Dinheiro não traz felicidade. Premissa. Conheço pessoas ricas que não são felizes. Premissas. Consequentemente, logo, a culpa é do dinheiro. Vamos questionar essas premissas? Será que a culpa é do dinheiro? Olha só, dinheiro não traz felicidade. Premissa. Peraí. Parece verdadeiro isso. Conheço pessoas que não são ricas, portanto eu estou fundamentando aquilo que eu já escolhi acreditar, que dinheiro não traz felicidade, porque eu conheço pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Portanto, a culpa é do dinheiro. Conclusão. Vamos lá, vamos questionar essas premissas? Então, a gente começa a entender isso a partir disso aqui. Ó. Primeira questão. Você já escolheu o que você quer acreditar e você está encontrando meios para justificar as suas crenças. Agora, se eu coloco aqui para você, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Você conhece alguém que é rico e é feliz? Conheço. Você se sente mais contente quando tem dinheiro ou quando não tinha dinheiro? Claro, quando tem dinheiro. A falta de dinheiro pode trazer felicidade? Não, não necessariamente. A falta de dinheiro pode trazer infelicidade? Pode, sem sombra de dúvida. O dinheiro em si pode trazer infelicidade? Não, o que traz infelicidade é a atitude frente a ele. E aí eu chego à conclusão que a gente está lidando com a atitude e não com a questão do dinheiro. Então agora estou desviando a discussão do dinheiro para a atitude. Tá, gente, por que isso é importante? Vamos lá? Olha o que está acontecendo agora. Falso silogismo. George Floyd foi morto injustamente por um policial branco. Verdadeiro? Verdadeiro. Esse é um caso de racismo. Verdadeiro? Sem sombra de dúvida, tudo indica que sim, foi um caso de racismo. Portanto, todo policial é racista. Olha o que está acontecendo nesse momento. A revolução toda que está acontecendo é porque as pessoas estão achando que todo policial é racista. A questão do racismo, é o problema racial, papapá. E aí a discussão ela vai para esse nível que a gente vai entrar em guerra por causa do racismo. Agora, será que essa é a conclusão correta? Vamos lá, vamos questionar as premissas então. Não existem policiais negros? Tem policiais negros. Alguns, até políticos, como o Ciro Gomes, falou que esses caras são capitães do mato, né? Porque se o cara combate os próprios negros, então ele é um capitão do mato. Que absurdo, né, gente? Na verdade, esses policiais negros, sim. Todo policial é racista? Não, tem muitos policiais que não são, a grande maioria, inclusive. Nenhum policial já abusou de um homem branco? Nenhum policial negro já abusou de um homem branco? E é óbvio que não. Então, quando a gente começa a olhar sobre isso, ainda que haja racismo, sim, e esse racismo precisa ser trabalhado, não lutando contra, lutando a favor de alguma coisa, a verdadeira discussão não é se existe ou não racismo. Isso existe, a gente sabe. A verdadeira discussão é que a violência policial e a polícia despreparada geram muitos problemas no mundo. Mas por que eu não quero chegar a essa conclusão? Porque se eu chegar a essa conclusão, eu não vou promover uma revolução. Eu não vou aproveitar essa massa toda para canalizar elas para um movimento de revolução, entende, gente? Então é aqui que esse movimento, que é a Matrix, deixa vocês sendo massas de manobra, quando ela não faz você pensar sobre as possibilidades das premissas que estão envolvidas. Então, o que eu quero que faz sentido para vocês, gente? Então, o que eu quero que vocês aprendam nesse encontro de hoje? Se você quiser vencer qualquer discussão, se você quiser vencer qualquer discussão na sua vida, primeiro não queira vencer. Primeiro tudo, não queira vencer. Você não precisa querer vencer uma discussão. Se você quiser ter uma vida extraordinária, não entre no debate do certo e errado jamais. Você não tem nenhum ganho com o certo e errado, tá, gente? O certo e errado, ele estigmatiza as pessoas, ele polariza, ele cria muros onde a gente deveria construir pontes.
Então, o certo e errado é irrelevante. Ah, mas quem tá certo, quem tá errado é irrelevante. A pessoa acha que ela tá certa no que ela tá fazendo. Você não adianta você tentar provar que ela tá errada. Apenas questione as premissas. Aprenda a fazer perguntas. Ah, mas o capitalismo é terrível. Tá ok. E o socialismo é bom? Me dê provas evidentes disso. O socialismo é ruim, mas o capitalismo é bom? Me dê provas disso. Independente do que você acredita, quando o outro te apresenta ideias, você questiona as premissas. Eu acabei de sair de uma saia curta aí com uma pessoa que estava bastante agressiva comigo, simplesmente questionando as premissas dele. E ele foi se desarmando e no final a gente estava debatendo super bem e foi muito bacana a conversa. Então, quando a gente começa a entender isso, a grande sacada é que você não precisa querer vencer alguém. Você só vence alguém quando você impõe a sua força. Você não ganhou da pessoa, ela continua pensando igual, mas ela se cansou de debater. Ou ela percebeu que ela ia acabar apanhando coerção física, ou ela falou, não vale a pena, não perder meu tempo. Mas convencer vem de vencer junto. E só é possível convencer alguém se a gente levar ela em consideração. Você só consegue convencer se ela chega à conclusão que o que ela pensa não está tão bacana assim. Eu cansei de ajudar pessoas a repensarem seus modelos mentais fazendo perguntas. Mas, acima de tudo, seja empático. Nunca trate o outro como um imbecil, errado, porque se você fizer isso, você já foi capturado pela Matrix. Se você olhar o outro como uma pessoa alienada, estúpida, que você como correto, você já está dentro da Matrix. Você também está sendo usado. Sempre olhe o outro como um irmão, que está sem conseguir enxergar, que está com visão parcial, e que se você pode ajudá-lo, então é muito bom. Se você não pode ajudá-lo, por que querer destruí-lo? Se você quer destruir uma pessoa, você também faz parte da Matrix. Então entendam, a partir desse nosso encontro de hoje, que você pode viver uma vida extraordinária se você simplesmente começar a mudar a sua forma de pensar e a sua forma de debater. É isso que a gente quer ensinar para vocês, tá ok, gente? Foi legal o nosso encontro? Se sim, para fechar, eu queria dizer para vocês que hoje é o último dia, últimas vagas, na verdade já preencheu, tá? Já lotou a turma, tá lotada a turma já. Mas ainda dá para abrir umas 1 ou 2 vagas lá. Para quem quiser se matricular no curso Saia da Matrix, que tá maravilhoso, onde a gente vai ensinar justamente vocês a pensarem dessa forma e modelar 9 áreas da tua vida, gente. 9 áreas incríveis. A gente tá falando em vida extraordinária, né, gente? Então a gente quer ensinar vocês a terem pensamento, modelo mental, libertar a mente, para que vocês possam ter a mente extraordinária. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, ó. Eu consigo me mudar o outro e eu posso influenciar. Exatamente, eu posso mudar a mim mesmo. Então, nesse curso Saia da Matrix, a gente vai ensinar vocês a transformarem a vocês mesmos em 9 dimensões. Primeiro, entendendo como a Matrix age, como eu ensinei isso hoje, são 7 aulas para isso, e como você vai neutralizar esse processo. Depois, desenvolvendo o autoconhecimento para fortalecer a tua identidade, quem é você. Depois, trabalhando o teu propósito, para que você saiba o que você quer e assim saiba pelo que vale a pena lutar. Depois, essencialismo, que é entender aquilo que é essencial em você. Começar a não ser manipulado pela Matrix para comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar quem você não gosta. Descobrir aquilo que tem valor na sua vida. Hábitos vencedores, aprender a trabalhar para sair dessa Matrix que nos mantém preso, né? Atacando nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito. Ok? Depois dessa turma, curso quando vai ser a próxima? Não sei ainda, não está aberta ainda. Eu acho que a gente daqui a uns 3 meses a gente abre uma nova turma. Mas agora, nesse momento, porque é 3 meses que dura o curso, né? Então está aberto agora. Nós temos a gestão do tempo como um elemento importantíssimo, que é o elemento de aprender a controlar, a organizar teu tempo para que você consiga produzir mais e melhor a tua vida. Relacionamentos de valor, que é como trazer relacionamentos de valor para a tua vida, para que você possa ter mais harmonia nas relações que você constrói, mais valor. Prosperidade, que é fazer as pazes com a grana, entender que você tem muitos talentos que você pode converter em que é a abundância que está em você, né? Converter em prosperidade. E finalmente espiritualidade, que é reconectar com você mesmo. Essa não tem nada a ver com religião, né, gente? Se reconectar. Tá maravilhoso, foi gravado na Católica, no estúdio da Católica, ganhamos esse presente, foi maravilhoso mesmo pra gente, foi incrível, e a gente tem percebido algumas coisas muito legais. Então o conteúdo tem 9 semanas, tá, gente? São 6, já tem 6 aulas liberadas, estamos liberando mais 6 hoje. Já tem 3 aulas grátis para você degustar, se você quiser. São 45 ou 48 aulas, mais de 45, e 20 ferramentas que a gente vai passar para vocês, tá, gente? Tá muito bom. E de bônus a gente tem teste comportamental, que são pagos, tá? Mas nesse caso vocês estão ganhando já no curso, que vão te ajudar a se conhecer melhor, o que você é bom, o que você não é bom, elementos fortes que você pode trabalhar, talentos. 6 encontros comigo via Zoom, tá ok? E isso aí realmente é
quem sabe minha hora de palestra é 10 mil reais, né? Quem convive comigo sabe disso. E vão ser 6 encontros. E nós também vamos trabalhar uma jornada de 21 dias fora da Matrix, que a gente está chamando de grupo Vigilantes do Apoio, Vigilantes da Mente, né? O grupo de apoio, onde a gente vai juntos assumir compromissos e lutar para transformar a mente de vocês e a capacidade de transformar a sua realidade, tá ok? E muito material de qualidade aí para vocês. O preço desse curso presencial é R$ 2.300, gente. Só que a gente estava querendo realmente fazer a diferença. Então, originalmente, ele foi proposto por 1.350, mas eu mesmo, junto com a agência, falei, não quero, cara, eu quero que seja realmente para todos. Então, a agência chegou junto comigo a um preço de R$ 739 em 12 vezes. É muito conteúdo por esse preço. É muito conteúdo. E, para melhorar, isso foi feito, sabe para quê? Para financiar 2 projetos sociais, gente. A gente está financiando projetos sociais com esse recurso. Então, não é nem para o Ikigai. É para financiar projetos de transformação do mundo, que é o Hertz, que é um projeto maravilhoso que a gente está financiando, que vai levar a inteligência emocional para 500 mil jovens e carentes, né? E a Ikigai Brasil está comprometida aí com o projeto Salve um Autônomo, do Frei Rogério, que é um queridão, que está ajudando autônomos nesse momento de crise, tá? Então, além de tudo, você está financiando uma causa social. Bom, não precisa nem falar, né? 15 dias para não gostou, pega seu dinheiro de volta. Isso nunca aconteceu na história do Ikigai, mas vale a pena citar, tá ok? Gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês, para pensar quanto é que custou até hoje viver na Matrix, tá? Para pensar na tua vida quanto é que custou viver na Matrix. Não tem esse dinheiro. Cara, às vezes acho que a gente não tem prioridade, sabe? Eu sei que não tá fácil e tudo mais, mas esse valor tá realmente muito simbólico perto do que vale o curso, tá realmente muito simbólico mesmo, e a gente sabe que a gente quer levar vocês a uma vida melhor. Esses dias atrás um cliente meu falou, eu não tenho dinheiro para fazer academia, mas ele fuma, né? Eu falei, quanto você fuma por dia? Uma carteira. Dá R$310 por mês. E você não tem dinheiro para fazer academia? Não, na verdade você tem falta de prioridade na sua saúde, né? Essa que é a verdade, vamos ser honestos. Então, se tudo isso faz sentido para vocês, valeu a pena o conteúdo de hoje, espero que sim, né? Foi um conteúdo muito rico, muito profundo, na verdade, mas muito importante. Precisamos reconhecer como a Matrix age e obrigado, Lia, valeu mesmo. Entender que a Matrix age e ela nos coloca como servos dela, preparar vocês para saírem, porque só é possível ajudar as pessoas a terem vida extraordinária quando elas começarem a entender como a Matrix age, que é um vírus que está instalado na sua mente, e começarem a entender que você tem valor. Entender quais são seus talentos, seus valores, reconhecer essa manipulação que está presente e aprender a sair dela. A partir disso, entender o que você quer ser e o que você quer fazer na sua vida, tá ok? Foi realmente um prazer estar com vocês. Tá aqui o link, né, para vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Lia. Obrigado a todos vocês. Espero que tenha agregado muito valor para vocês esse conteúdo. É um conteúdo profundo, né? Conversa comigo nunca é uma conversa rasa. Não é conversa de autoajuda. Eu costumo brincar que eu trabalho com autoconhecimento, não com autoajuda. Eu não tenho fórmulas prontas, eu tenho perguntas em aberto, mas são as perguntas que transformam, não as respostas, né? E eu tenho certeza que se vocês quiserem fazer uma transformação, já fechou. Eu estou muito feliz hoje, estou muito contente mesmo. Parabéns à equipe aí do Martin, parabéns à equipe comercial, a pessoal da MKT, fechamos, né? Hoje atingimos a cota que a gente queria, fechamos, foi maravilhoso, estou muito contente, mas a gente consegue ainda disponibilizar mais umas 2 vagas para quem quiser, tá bom? Gente, muito bom estar com vocês, venham conosco, continuem nessa jornada, e que ganhe uma família, e vamos junto transformar o mundo num lugar melhor, por meio de pessoas melhores. Lembra também, tá, gente, que se você não tá inscrito lá, o Mundo do Autoconhecimento, meu canal no YouTube, tá retomando com força total agora, tô regravando vídeos a partir da semana que vem, e a gente tem a comunidade do Telegram também, que é o Mude Frequência, onde a gente continua continuamente dando material para vocês, porque pra gente isso aqui é uma missão, é muito mais do que um trabalho, é uma missão, tá bom? Muito bom estar com vocês, eu lutei muito para conseguir minha matrícula e consegui hoje. Que legal, Lia, muito feliz, cara, muito feliz. A equipe Ikigai certamente que deu muito apoio, né? Porque isso é uma das coisas legais aqui da família Ikigai. A gente apoia muito as pessoas, a gente acredita mesmo. São, assim, eu tenho milhares de testemunhais de pessoas que foram transformadas pela mentalidade, pela filosofia Ikigai. E é isso que me faz querer todos os dias acordar. Cada pessoa que eu libero da Matrix, minha vida fez mais sentido. Eu quero ter você junto com a gente. Eu tenho certeza que se você se der essa chance, como a Lia se deu, a gente vai superar aí, e o que vai agregar de valor na vida de vocês vai ser muito maior que qualquer sacrifício que vocês façam. É um compromisso meu com vocês.